E para falar sobre o nosso futuro, vamos chamar ao palco aquele que ajudou a fazer do nosso passado esse presente de sucesso que é o Partido Novo. João Amoedo. Pessoal, boa tarde. Opa, qual que passa aqui? Passa aqui, volta. Obrigado. Assim vocês me deixam envergonhado. Pessoal, muito boa tarde. É uma alegria estar aqui. Estava pensando, né, justamente falando lá em 2014, quando a gente fez o primeiro encontro, né? Aliás, se puder levantar o braço, quem estava aqui no primeiro encontro em 2014? Muito legal. E naquele momento a gente não sabia muito o que ia acontecer, a gente não tinha ainda o registro do partido, não sabia se ia conseguir ter o registro. E agora, 5 anos depois, é impressionante como a gente avançou de forma rápida, consistente, e hoje foi mais um exemplo disso, né? Tanta coisa boa que a gente está fazendo no Legislativo, no Executivo, lá em Minas, e assim, fica claro que o Novo é um divisor de águas na política brasileira, graças a vocês. E mais uma vez aqui, quer dizer, acho que esse clima, a gente aqui com muita gente, mas eu acho que a gente se sente como se estivesse com muito poucos, né? Porque é quase que como se a gente estivesse em casa, é uma energia muito boa, um clima de espírito de equipe, né? Acho que uma leveza no ambiente, e acho que é muito isso que é a cara do Novo, é a cara das pessoas que estão fazendo o projeto, é a cara de vocês, é a cara que a gente quer para o Brasil, né? Bom, queria falar um pouquinho aqui. A gente vai falar um pouco sobre os nossos desafios, objetivos, né? Mas queria começar dizendo o seguinte: nós temos evoluído como país, né? Mais recentemente, mas a gente ainda está muito longe, muito distante do que a gente gostaria, né? Se a gente olha aqui, o nosso PIB per capita está muito ligado com a educação, que a Priscila Cruz falou hoje mais cedo, quer dizer, acho que muita coisa que a gente tem para melhorar. E assim, apesar de a gente ter evoluído, aprovamos recentemente a reforma da Previdência, há hoje um consenso muito maior de que o cidadão brasileiro tem que se envolver na política, que a gente tem que participar, isso está acontecendo, mas ainda o desafio é grande, quer dizer, tem muita coisa para a gente fazer aqui, e tem um negócio que a gente sempre fala com alguma frequência, né? Que é isso aqui, quer dizer, o Brasil, na verdade, é um país rico em recursos naturais, com um povo empreendedor, trabalhador, só que o Estado nos atrapalha muito, né? O brasileiro não tem liberdade para empreender, para montar o seu negócio, para contratar, para trabalhar, porque o Estado está sempre metendo a mão no nosso bolso. São 5 meses por ano que a gente trabalha só para pagar imposto. Então, é essa mudança que a gente tem para fazer, né? Acho que tem muita coisa, a gente vai falar um pouco sobre isso, as nossas metas aí para 2020, vamos falar um pouco aí de candidatos que já foram, na verdade, candidatos não, postulantes que já foram aprovados no processo seletivo, mas ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mas eu queria começar falando de algo que eu acho que é o principal, que, no fundo, é o que nos une, é o que nos torna diferentes, é o que tem ajudado a construção do novo, e eu diria que tem ajudado a evolução que a gente tem tido até agora, né? Que, no fundo, é a nossa cultura. Acho que isso é o mais importante, é isso que faz com que a gente tenha um clima tão bom, é isso que a gente faz com que as pessoas venham para cá, saiam daqui felizes, satisfeitas, e eu, pelo menos, fico sempre esperando quando é que a gente vai fazer o próximo encontro, né? Para a gente poder realmente ter essa oportunidade de conversar, trocar ideias e ter todo esse ambiente que vocês sentiram hoje aqui. E é um pouco sobre a questão da cultura que eu queria falar, porque isso, de fato, é a nossa essência, né? O que é a nossa cultura, né? O que nos diferencia nos demais? Então, acho que tem alguns pontos importantes. Primeira coisa, a gente bate muito nessa tecla, né? E acho que vocês viram hoje, durante as exposições dos mandatários, sempre essa questão. A gente precisa fazer as coisas certas, né? Ser coerente, humilde e obstinado. Acho que essa questão da humildade é fundamental. O mundo público é feito para deslumbrar as pessoas, né? E acho que o nosso grande desafio, como a gente quer ir para a área pública, para devolver poder para o cidadão, a gente não pode correr o risco de chegar lá e se deslumbrar com o poder. Fazer bem feito e com excelência.
O Otto mostrou aqui muito do que está sendo feito lá na gestão de Minas. Ele vai lá no centavo para economizar, e isso é importante não só pela economia que você faz, mas pelo exemplo que você dá. Quando você está fazendo isso, e a equipe está vendo que você está preocupado com o custo do cafezinho, com o custo da ração, com a compra do colchão, com a economia da passagem aérea, isso, na verdade, permeia a equipe. E é essa a grande diferença que a gente precisa implementar na área pública. Essa noção de que o dinheiro que está lá não caiu do céu, o dinheiro que está lá saiu dos nossos impostos e, principalmente, sai daqueles mais pobres, né? A gente precisa ter iniciativa e prioridade, afinal de contas, foi isso que fez a gente montar o Novo. Era um projeto muito difícil. Eu brinco sempre que são os concorrentes que determinam as regras, então eles fazem um processo tal que você ser um entrante novo é muito difícil, e você só com muita resiliência, prioridade, é que consegue participar. Não ter apego ao poder, dentro desse conceito que a gente está lá só para devolver poder para as pessoas, e a gente precisa trabalhar em equipe, com princípios e valores, né? Então, essa é a essência do que a gente imagina que é a nossa atuação como indivíduo, como cidadão, né? E aí tem uma segunda grande diferença do Novo, que é basicamente o fato da gente acreditar numa instituição, né? Acho que esse é o grande diferencial. O Tiago Mitrô comentou isso quando ele disse que não se fala lá o deputado fulano, o deputado cicrano, é a bancada do Novo, né? É isso que a gente está construindo. E aqui eu queria dividir com vocês alguns conceitos, quer dizer, vocês, os filiados, os apoiadores, os doadores, vocês é que colocam esse partido de pé, vocês é que sustentam o partido. Isso é muito importante, porque é a vocês que a gente deve, então, essa coerência, a consistência da nossa atuação, e se por acaso o Novo se desviar, o Novo, na verdade, vocês vão embora e o Novo deixa de existir. Esse é o mecanismo de segurança que existe para o Novo, né? Segundo, o nosso diferencial sempre foi esse desde o primeiro momento: novas lideranças, novas posturas e novas práticas na política. Quando eu falei que a gente está sendo um divisor de águas, e muita gente até estranha no primeiro momento, desconfia, não sabe se aquilo vai dar em alguma coisa, mas essa tem sido justamente a diferença da gente fazer tudo muito diferente do que vinha sendo feito. O que é o nosso produto? O nosso produto são os mandatos, né? É aquele que você está entregando para o cidadão, que é o nosso cliente, e aí tem outra grande diferença do partido. A gente não está aqui para representar um determinado grupo, não ter determinado grupo de interesses, um sindicato, uma instituição religiosa, a gente está para representar o cidadão, e justamente aquele que mais precisa, que é o mais pobre. Por isso que a ideia liberal de devolver poder para o cidadão é tão presente no projeto do Novo, né? Qual é o nosso grande ativo? E isso é fundamental para a nossa evolução, para a nossa estratégia. O nosso ativo é a imagem que a gente constrói, né? Com coerência, consistência, entregando resultados, fazendo as coisas certas. Essa é a imagem que a gente está construindo. E o nosso risco, obviamente, é a gente virar uma legenda, né? Esse é o grande risco que existe. O Novo vai crescer, a gente vai ter cada vez mais obstáculos, a gente vai ser tentado, é natural que a gente seja tentado quando a gente enfrenta as dificuldades, e se a gente não prestar atenção, se a gente não for rigoroso, a gente pode, num determinado momento, começar a entender que deve pegar alguns atalhos, e aí a gente está condenado a não ir bem. Então, acho que isso aqui é fundamental. Acho que esse quadro expressa bem o que é o Novo, né? Essa vontade nossa de mudar através de uma instituição que não acredita em salvadores da pátria. Acho que isso é fundamental. A gente acredita no valor das ideias, no valor dos princípios, onde, obviamente, a gente precisa de lideranças, como vários aqui, mas, assim, as mudanças são feitas através de princípios e valores, né? E aqui o principal propósito, acho que foi o poeta Vinícius que falou disso, quer dizer, quando acorda, qual é o propósito? O que a gente quer? Quando a gente montou o Novo lá atrás, aquele grupo de fundadores que tinham uma incredulidade muito grande do que a gente conseguiria fazer, muita gente achava que não ia dar em nada, porque realmente era muito difícil, tanto é que por isso que a gente adotou sempre a história de dizer o seguinte: olha, a gente vai fazer as coisas certas, porque se não der em nada, pelo menos a gente construiu e deixou bons exemplos, né? Mas o fato é que com essa filosofia, acho que justamente por conta dela, a gente tem avançado. Mas acho que isso que é o principal, quer dizer, o que a gente quer na essência? E isso a gente sempre volta nisso, quando a gente está pensando no crescimento do Novo, quando a gente está analisando onde é que a gente vai direcionar os nossos esforços, o que a gente vai fazer. No fundo, é isso aqui: a gente quer melhorar de forma duradoura a qualidade de vida do maior número de pessoas.
E acho que aqui o último pedaço é o grande desafio do Brasil, é fazer isso da forma mais rápida possível, né? Obviamente, a gente, como nação, vai avançar, as nações no mundo estão avançando, é óbvio, tecnologia, o entendimento, as boas práticas, mas o problema é que, infelizmente, no Brasil, a gente avança muito devagar, né? Então, muitas gerações vão pagando enormes contas para que só alguma lá na frente se aproveite. Acho que o nosso propósito principal é a gente antecipar isso, mas, assim, antecipar precisa necessariamente de estratégia e de prioridade, né? Bom, os desafios, acho que a grande maioria de vocês conhece, não é muito diferente do que a gente tem tido desde lá do início, né? Mas eu acho que vale a pena compartilhar um pouquinho. O primeiro é basicamente recurso financeiro, né? A gente não usa dinheiro público, pelo contrário, eu gosto de citar um número que para mim é fundamental. Os nossos deputados federais vão fazer uma economia de quase 40 milhões de reais ao longo dos 4 anos de mandato. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, se todos os outros deputados fizessem a mesma economia, a gente teria um Congresso que custaria 2,5 bilhões de reais a menos. Esses são os números do Brasil, né? A gente tem um desafio enorme, que é atrair pessoas para a política. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo aqui na frente, mas, assim, a renovação, a ocupação de espaço passa necessariamente para a gente atrair pessoas para saírem candidatos, né? Não é fácil, não é simples, a pessoa tem um sacrifício muito grande, acho que vocês ouviram comentários de todos que já passaram por isso. Agora, tem uma recompensa de você estar na área pública e poder realmente impactar a vida de muita gente ou contribuir para um projeto que pode mudar o país. Então, isso aqui, acho que o Matheus Simões já falou sobre isso, de vocês pensarem sobre esse assunto, mas eu queria deixar mais uma vez essa mensagem. Pensem sobre isso, conversem com as pessoas próximas. Nós temos que trazer mais gente competente para atuar na área pública. Esse ainda é um gargalo do novo, né? A nossa velocidade está dependendo muito disso, né? O partido, para vocês terem ideia, mais de 75% das pessoas que têm cargos no novo são voluntários, apenas cerca de 25% tem algum tipo de remuneração, e isso é outro grande diferencial. A gente consegue fazer as coisas mais baratas, vamos dizer, com mais amor, mas, por outro lado, tem algumas restrições, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm tempo reduzido, então não tem jeito. A gente depende ainda hoje de muitos voluntários e é fundamental a gente poder, ao longo do tempo, ir profissionalizando mais o partido, né? Inovar num ambiente totalmente avesso a mudanças. Esse estranhamento todo, quando a gente assumiu lá em Minas, certamente é porque as pessoas ficam preocupadas, o que vocês vão fazer de diferente, né? Será que vocês vão mostrar que dá para fazer práticas e roteiros realmente diferentes e funcionar? E aí a gente coloca em xeque, começa a questionar um modelo que está aí. Então, é muito difícil. E, por último, o que a gente está fazendo, no fundo, é começar uma empresa do zero, só que num ambiente mais difícil possível, que é a política. É difícil você atrair gente para a política, as pessoas normalmente têm uma aversão a participar, você não tem nenhum modelo para comparar o que está sendo feito, porque o que está sendo feito na política a gente quer fazer diferente, né? Então, o novo ainda tem um processo muito grande de se estruturar, de definir seus processos, de aprender. Todos nós estamos entrando nesse negócio pela primeira vez, então tem um processo de aprendizado. Agora, acho que está ficando claro que a gente tem sido capaz de aprender muito rápido, né? Os resultados do novo, a imagem que a gente está construindo, reflete muito o que está acontecendo, né? Falando um pouquinho das oportunidades, né? Acho que a gente tem tido uma evolução, e agora, em 2018, certamente o partido mudou de patamar, com as eleições, com o nosso posicionamento, com a visibilidade maior na imprensa, e começou a se criar, já vinha de algum tempo, mas esse desejo de renovação. A gente teve resultados muito ruins no país nos últimos anos, e as pessoas começaram a questionar o modelo que estava aí. E aí isso, de fato, cria uma oportunidade para o novo. Nós passamos a ser mais conhecidos, né? E teremos um negócio determinante aqui, do ponto de vista de estratégia para 2020, que é a possibilidade da gente participar dos debates. Gente competente, gente que nunca esteve na política, se colocando lá junto de políticos tradicionais e fazendo aquele questionamento, explicando por que está lá. A pessoa vai dizer, olha, eu estava do outro lado da mesa,
vendo as campanhas políticas e sempre fiquei cansado de pagar a conta e resolvi vir para cá para fazer diferente. Então, isso para o Novo vai ser, de fato, um grande diferencial, né? Acho que isso abre uma porta aí e uma possibilidade da gente ter um sucesso grande no pleito de 2020. Contudo, não vamos esquecer, e acho que isso é sempre mais importante, a gente pensar também nas armadilhas, né? Acho que, com o tempo, elas vão ser recorrentes, e eu até estou vendo que algumas pessoas estão batendo foto, eu realmente sugiro a gente bater uma foto e colocar isso para a gente não cair nesses problemas, né? O primeiro é, sem dúvida, o deslumbramento com sucesso, né? Acho que esse, particularmente a mim, é o que mais preocupa. Eu não tenho dúvida que o Novo será bem-sucedido, que a gente vai crescer, mas com isso pode vir aquilo que é terrível, é a gente achar que sabe fazer tudo muito bem, que está pronto para fazer o que quiser, que pode assumir desafios maiores do que a gente tem capacidade, e aí a gente começa a andar para trás. Então, manter a humildade, manter a simplicidade é fundamental para a gente continuar a crescer com consistência. Segundo, é buscar os atalhos, né? Falei um pouquinho sobre isso. Quando a gente enfrenta os obstáculos, é natural do ser humano que a gente procure um atalho, procure fazer um caminho mais curto, procure achar que aquele pequeno desvio não vai ser tão importante, mas a gente pode ter certeza, esse atalho vai cobrar a sua conta logo ali na frente. Então, vamos deixar de lado as práticas da velha política, vamos fazer o questionamento. E eu gosto sempre de fazer esse exercício, quando a gente está planejando alguma coisa novo, eu sempre penso assim, bom, como é que estaria fazendo um partido tradicional? Se é esse caminho, será que a gente não deveria fazer o oposto? Então, assim, é importante a gente fazer esse exercício, porque, afinal de contas, o que a gente quer? Apresentar resultados diferentes, né? Então, é fundamental você fazer procedimentos diferentes para ter resultados diferentes. A gente precisa crescer com estrutura e qualidade, afinal de contas, o que a gente quer entregar é gestão, o que a gente quer entregar é melhoria de qualidade de vida, e isso você só faz com equipe, com estrutura, né? Um quarto risco, que a gente acho que tem tido sucesso, e não cair nessa armadilha, mas, de novo, ao longo do tempo, e no Brasil, infelizmente, a gente já está vendo aí um pouco de campanha política antecipada, já pensando em 2022, nós temos a mania de deixar as instituições de lado e começar a achar que teremos salvadores da pátria, que alguém vai resolver os nossos problemas. Isso não vai acontecer. Cada um de nós é que vai resolver os problemas. Então, a gente não pode nunca substituir a importância das ideias pelo culto às pessoas. Acho que esse é, assim, um fato importantíssimo para a gente realmente ficar refém dos princípios e valores, e não de salvadores da pátria, porque isso não vai dar em bons resultados. E a última ponto que a gente colocou, que de fato é um negócio que é comum nos partidos, e no fundo eles acabam se tornando legendas, é a gente misturar muito a gestão partidária com a gestão política. Os objetivos são diferentes, o cliente é diferente nos dois casos, o tempo de desenvolvimento, o tempo de maturação é diferente, e acho que esse é um dos grandes diferenciais do Novo, não ter interferências recíprocas nas duas áreas, para que, de fato, a gente continue andando como instituição, tenha um diálogo, tenha uma troca de ideias, mas tenha uma independência para que as responsabilidades sejam distintas e cada um tenha foco na sua atuação, né? Então, são com essas armadilhas, e aí falando um pouquinho dos nossos objetivos, olhando agora os próximos 12 meses, né? Não é muito diferente do que a gente tem feito, obviamente a gente começa a ganhar a escala, que é o quê? Aumentar a exposição do Novo, fortalecer a marca, as pessoas que estão saindo candidatas pelo Novo, a gente já sabe disso, foi assim no passado, acho que o Marcel falou um pouco sobre isso, né? Ninguém era político, vai ser assim de novo no futuro, mas precisa que seja assim, porque se a gente está querendo renovar, a gente está trazendo pessoas que não são conhecidas. Então, a forma dessas pessoas se elegerem nós temos o reforço da marca. A marca vai ajudar essas pessoas a se elegerem. Então, a gente precisa aumentar a exposição e fortalecer a marca. Precisamos crescer sempre com qualidade, né? Então, isso é fundamental. Falando um pouquinho aqui do nosso planejamento, agora de 2019, 2020, né, nas eleições do próximo ano, só para vocês terem ideia, o que significa esse salto para nós do Novo. Eu sei que muita gente, às vezes, fica triste, nós temos filiados do Novo em mais de 2.100 municípios, obviamente, a gente gostaria de ter candidatos em 2.100, quem sabe em 5.000 municípios, mas será que a gente faria
dessa forma, aquele propósito novo, que é realmente crescer com consistência, impactar a maior quantidade de pessoas possível no tempo mais rápido? Provavelmente não. Mas a gente já está dando um salto que eu diria para vocês, eu particularmente até me preocupo, porque eu acho que a gente está dando um salto gigantesco agora nas próximas eleições. E os números mostram isso. A gente tinha 7.500 filiados lá em 2016, vamos passar agora, temos agora 48 mil, né? Estamos falando aí um pouquinho mais de 6 vezes o número de filiados, e a gente passou de 5 para 68 cidades, quase 14 vezes mais, né? E olha o que isso representa para o Novo. Nós, basicamente, tínhamos em 2016 10 diretórios, teremos agora, em 2017, 24 diretórios, e se tudo correr bem, se a gente conseguir trazer gente para todas essas cidades, nós teremos, ao final no primeiro trimestre de 2020, 88 diretórios. Para vocês terem ideia... E o que significa isso? Significa que lá em 2016 nós tínhamos 50 pessoas voluntários cuidando dos diretórios, que passaram para 120 em 2017, e agora a gente está falando de 440 pessoas vindo para o Novo, né? Pessoas que vão estar divulgando nossas ideias, que estarão fazendo processo seletivo, que estarão ajudando nas campanhas, e a gente tem que trazer pessoas que, como eu disse, têm uma cultura do Novo, né? Então, isso aqui vai exigir um grande trabalho de todos nós. É um desafio enorme. De novo, acho que a gente tem tudo para ser bem-sucedido, mas eu queria deixar claro o salto que a gente está dando, né? E, claro, por quê? Porque a gente quer aproveitar as oportunidades, a gente quer crescer rápido, a gente quer fazer um país diferente, muito mais rápido do que poderia ser, né? Bom, falando um pouquinho das nossas metas, primeiro, a gente está caminhando já nisso, mas são fundamentais esses aspectos. Primeiro, o que a gente precisa? No fundo, efetivar boas medidas de gestão lá em Minas. Por quê? Porque Minas vai ser um cartão postal da nossa capacidade de ser um executor. Todo aquele questionamento, que a gente já teve vários questionamentos desses. Lá atrás foi, vocês não vão conseguir essas fichas de apoio, vocês não vão conseguir o registro do partido, vocês não vão conseguir eleger ninguém sem usar dinheiro público, sem usar fundo partidário. E a gente foi vencendo essas etapas. Agora, tinha um questionamento logo, bom, vocês estão colocando já lá em Minas gente que nunca foi da área pública, num estado super complicado, da dimensão que tem Minas, vocês não vão conseguir entregar resultado. E a gente está mostrando justamente o contrário. E eu não tenho dúvida que Minas será um estado de destaque entre todos os outros do Brasil. Mesma coisa no legislativo, no nível estadual, federal, já vinha sendo assim no municipal, quando a gente deu um exemplo de cortes de custos, e no próprio federal, quando a gente, logo que a bancada foi eleita, não tinha ainda nem assumido, mas a gente foi convidado por ministros da Fazenda, por gente lá que dizia o seguinte, olha, aí a gente até, eu me lembro que numa das reuniões nós questionamos, por que vocês estão chamando o Novo, que é uma bancada pequena? Eu falei, não, é porque vocês têm consistência, vocês têm coerência, vocês têm qualificação na equipe, e é uma equipe diferenciada. Então, isso está fazendo a diferença. Apesar de sermos apenas 8 lá em Brasília, a turma é muito boa e os resultados estão aí, né? Terceiro ponto, vamos ter muitos diretórios, né? Vamos dar um salto ali de 24 para 88. Então, precisamos manter esse alinhamento. A gente precisa estar sabendo o que é ser novo, o que a gente acredita, sair das armadilhas, e vai ser fundamental. Como é que a gente vai ajudar esse processo? E aqui, muita gente já vinha cobrando há muito tempo a questão da fundação. Nós, finalmente, há coisa de 2, 3 meses atrás, conseguimos a aprovação da fundação, e já vamos começar. Só para vocês saberem, a gente fechou um conselho consultivo, temos já uma equipe de conselho fiscal, já estamos toda a parte de tecnologia fechando aqui, parte de site. E qual vai ser o nosso primeiro objetivo? O Eduardo Ribeiro, que está no Diretório Nacional, está cuidando disso. E qual vai ser o nosso primeiro objetivo? A gente precisa formar as pessoas, né? Formar os novos gestores. Eu já falei aí de mais 400 pessoas gerenciando o diretório. Então, a gente vai formar gestores para a área pública, para cuidar do partido e para serem candidatos.
Então, acho que até novembro, entre novembro e dezembro, a gente já começa os primeiros cursos, e sempre naquela filosofia que a gente começou no Novo. Não vamos tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente não consegue. Vamos escolher 2 ou 3 coisas e fazer bem feito isso, e daí a gente vai crescendo. Então, a Fundação vai ser uma ferramenta fundamental. Obviamente, ao longo do tempo, a gente vai poder desenvolver programas de governo, outras coisas também, mas é aquela história, vamos focar, né? Então, vamos fazer treinamento, que isso que é fundamental. Então, a gente começa já a atuar na Fundação, e eu acho que vai ser um diferencial para o Novo. Inclusive, eu entendo que vai ajudar a atrair muita gente, que, por vezes, não quer vir, porque não sabe o que faz direito um legislador, não está muito seguro de como é que faz uma campanha política. Eu acho que o fato da gente abrir essa formação e a possibilidade de você trabalhar em grupo, interagir com outras pessoas, vai ajudar muito a gente a trazer gente nova para o partido. E aqui é uma meta que eu tenho que dividir com todos vocês, né? Acho que essa dá para bater, não dá, Marcelo? Vamos eleger, na verdade, representantes do Novo nas 5 regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Eu acho que, com isso, a gente tem gente competente, já tem muita gente no processo seletivo, tem um trabalho enorme feito pela turma dos núcleos, dos diretórios, e acho que isso vai ser, de novo, uma outra estágio que o Novo vai obter, a ter representantes realmente em todo o Brasil. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas vocês são um partido que só estão em um determinado lugar, não estão em outro. Não é verdade. Como eu disse, hoje são mais de 2.100 municípios, o Novo vive das pequenas doações, não tem nenhum grande doador, realmente esse tem sido o espírito do projeto, né? E, por último, isso é fundamental, nós temos que trazer candidatos que sejam diferenciados. Por quê? Porque eles vão ser a cara do Novo. Acho que a gente fala isso, eu volta e meia critico um pouco até a questão da imprensa, porque é interessante, a gente às vezes faz economia de 30, 40, 50 milhões de reais e não sai uma nota. Aí, de repente, tem uma nota de restaurante com um drops, o pessoal cai em cima, né? Então, acho que essa a gente tem que mostrar, mas, por outro lado, sempre na vida tem um lado positivo, né? Também esse escrutínio que o Novo é sempre colocado nos faz ser muito mais preocupados em fazer as coisas certas. Acho que isso nos torna um aluno muito melhor, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar o lado positivo disso. Mas a imagem do Novo é muito importante. Então, essa questão dos debates, as pessoas que vão aparecer, o que elas vão falar, e acho que é importante a postura, né? A gente falou muito sobre isso. As pessoas estão cansadas de político, daquele velho discurso. Tem pessoas boas na política, obviamente, mas, assim, ouvir gente nova, com ideias arejadas, com novas propostas, pensando em realmente devolver o poder para o cidadão, que nunca se envolveram, eu acho que isso vai tocar muito quem está do outro lado e vai votar. Então, eu tenho muita segurança de que a gente vai ter um avanço muito grande com isso.